Tem uma colocação aqui do Paulo Schleider, que é nosso camarada aqui do MRT. A extrema-direita global também parece estar multipolarizada, ou dá para afirmar que o neofascismo está a serviço do imperialismo? Eu até complemento a pergunta do Paulo. A extrema-direita sempre foi muito anti-internacionalismo, mas parece que eles estão construindo uma versão distorcida disso, né, entre os diferentes neofascistas. Como o senhor interpreta esse momento, essa extrema-direita global neofascista? Tem dois blocos na pergunta dele. A segunda frase, o segundo raciocínio, nós não podemos começar por ou, porque não é uma coisa ou outra. A direita internacional, e a Argentina virou o foco dessa direita, por causa do fascista, né? O Bolsonaro levou os 2 filhos, a esposa, e levou 50. A delegação foi 50 parlamentares, senadores, 3 governadores. A direita argentina virou um foco. O Trump não foi, não iria de nenhuma maneira, né? Estados Unidos não foi. Você sabe que não mandaram nem representante. Muitos países. Foi um fracasso a posse do Milei, né? 7 chefes. Só tinha 8 chefes de Estado. 8, né, professor? 7, dos quais um é o rei da Espanha, que é um neofranquista, e não manda nada na Espanha. Quem manda na Espanha é o primeiro-ministro, né? Lá é parlamentarista. E Orbán e o Zelensky da Ásia, né? 2 fascistas, mas país desse tamanho. E aqui da América Latina, não sei o que o Boric foi fazer lá, né? Não deveria ter ido, e mais Uruguai e Paraguai. Só isso. Acabou. Não teve um fracasso a posse, né? Então, eu não diria que a direita é multipolarizada, como está o Scheller está colocando aí. A direita tem nuances. Schleider, né, que é o nome dele. A direita tem... É Scheller que fala. Fala Scheller. Tá. Scheller. A direita tem diferenças. A direita tem nuances. Mas hoje o que mais, digamos, cresce, mas não é um crescimento assim que assusta a democracia no mundo, é a direita fascista. No Brasil, hoje, a análise que se faz é que a tal direita tradicional ela não tem a menor chance em 2026. Então, o jeito que está... Já terminou a votação no Senado? Glória! Aparentemente, sim. Beleza. Quanto foi, será? 50? 53? Eu vou confirmar isso, já trago informação, professor. Mas, então, a direita que mais cresce, assim, que pode dar, é a direita fascista. O Trump é o fascismo. Milei é o fascismo. Nós devemos parar de falar bolsonarismo, nós devemos falar fascismo. Estou falando isso faz muito tempo, até do ponto de vista da neurolinguística. Você tem que parar de falar em bolsonarismo. Eu não falo há muito tempo bolsonarismo. Até o nome Bolsonaro, às vezes, a gente tem que falar, né? Ou então o inominável, como diz o Genuíno, né? Mas é fascismo. Sabe quem concorda com o senhor, professor, que está querendo implementar isso? A Janja, né? A Janja vem falando muito sobre isso. A gente tem que parar de usar o termo bolsonarismo, né? Tem que falar fascismo. Ô, Binho, meu áudio está melhor assim? Claro, sem dúvida. Minha colega. Então tá bom. Ela é. Muito boa. Ela faz boas análises. Então, hoje a luta mundial, isso o Biden não está compreendendo, ele não é fascista, o Biden, né? Mas ele não está compreendendo, ao ele mover mundos e fundos contra a Rússia e contra a China, ele está atacando os 2 países que mais lutam contra o fascismo. Quando o Putin, 3 anos atrás, janeiro de 20, não tinha começado a pandemia, aquela
reunião anual de Davos, que reúne os ricos, né? Ele não foi, mas ele... Não, essa ele foi presencialmente. E fez um discurso de 47 minutos. Não tem... Só tem legendado em espanhol ou inglês. 47 minutos. Eu, por dever de ofício, tenho que assistir, né? Anotar, fazer o resumo, depois para a gente divulgar, analisar, né? Há um trecho do discurso dele que ele fala assim: lembremos de 1933. O que é que ele quer dizer com isso? Pouca gente entendeu o que ele quis dizer. Ele estava se referindo às eleições de março de 1933 na Alemanha, e que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era o de Hitler, fez sozinho 17 milhões de votos. O Partido Social Democrata e o Partido Comunista da Alemanha, que não estavam unidos, brigavam até entre eles, mas a soma de votos deles foi 11 milhões. Então Hitler colocou 6 milhões de votos a mais do que a oposição somada. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o Congresso da Internacional Comunista, de 1928, foi o 6º Congresso, eles aprovaram uma orientação chamada classe contra classe, sem nenhuma aliança. Então, o proletariado, os comunistas, sozinho, contra tudo e contra todos, sem aliados. Isso resultou, por exemplo, no Brasil, o Partido Comunista do Brasil, que era só um na época, apesar da sigla CPCB, era Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil, quando houve a Revolução de 30, que Getúlio liderou, o partido ficou de fora. Isso aí é o pessoal da burguesia, não vão participar. É uma antilatifundiária, pela industrialização do Brasil, com contradições com os Estados Unidos. Getúlio chegou a convidar o Prestes para ser ministro da guerra dele. Naquela época não tinha Ministério da Defesa. Não, nós vamos fazer oposição a vocês que são burgueses. Isso refletiu na Alemanha. Os comunistas alemães chamavam os sociais-democratas, vocês sabem como? Não sei se vocês já estudaram. Né? Sociais fascistas. Então, você acha que é possível uma coisa dessa? Aí houve uma mudança. Você acha que é possível, Heber? Não, claro que não. Eu acho então, possível. Houve uma mudança. Inclusive, tem que entender o contexto do em momento. 1935. Agosto de 35. Demorou 7 anos. Precisamos ter perdido a eleição em 33 para aprender, então, em 35, em agosto, em Moscou. Os congressos eram todos em Moscou. O Georg Dimitrov, grande búlgaro, secretário-geral da Internacional, faz um discurso. O que ele defende? Frente Única Antifascista. O que é a Frente Única? É a frente ampla. É uma frente política que cabe todo mundo. Ela só tem um ponto de programa. Não é uma frente para governar país nenhum. É uma frente para barrar o nazifascismo. Você é contra o nazifascismo? Pode entrar. Então, isto é a frente ampla. Quando Roosevelt e Churchill, dois anticomunistas assim, ferrenhos, vão lá e apertam a mão do comandante Joseph Stalin, chefe do exército, o que eles estavam fazendo? Eles estavam entendendo a frente ampla. É o que o Lula também tenta fazer no Brasil, né? Que hoje é a questão central no mundo. Só que ela se dá de outra forma, que eu falei para o Dan, já tenho falado. Então, o mundo não é dividido entre capitalismo, socialismo, burguesia, proletária. A divisão do mundo hoje é outro tipo de divisão. O império que é presidido, né, por um cara que ele, pessoalmente, não é fascista, né, ao contrário, defende direitos, né, civis, essas coisas, né, cheio de mulheres e negros no governo dele, etc. É sindicalista, pulou a greve lá, vocês viram, né? Então não dá para chamar o Biden de fascista. E dizem até que internamente ele está até fazendo algumas coisas, aumentou o imposto sobre os ricos, etc.
Mas não é isso. Ele não está entendendo a frente ampla antifascista. Está batendo na Rússia e na China. Então, o jogo de quem ele está fazendo? Indiretamente, o jogo do fascismo. Então, infelizmente, ele não tem a grandeza. É isso aí. Né? É isso. Gostou desse corte aqui? Gostou, né? Então assiste a live toda aí, ó. Tá o link na descrição. É só você clicar lá e assistir. Você vai ficar sabendo muito sobre essa história toda aí, certo? E não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, manda a sua ideia nos comentários e não se esqueça, é na luta que a gente se encontra. Falou, valeus!